E essa, careca, é a farofa que você teria comido se não tivesse me deixado. Oi, eu sou a Lelu Bisotto e esse aqui é o novíssimo quadro Coisas que você teria comido se não tivesse me deixado. É um nome longo, mas ele é muito pertinente, não podia ser outro nome, porque aqui nesse quadro eu vou ensinar algumas receitas e, como dizem alguns amigos meus, é um quadro de receita com fofocas, porque eu vou trazer para vocês pratos que eu teria cozinhado para pessoas que eu amei, pessoas por quem eu me apaixonei, pessoas com quem eu quis estar e não estiveram comigo, enfim. Pessoas que perderam a oportunidade de dividir uma belíssima refeição comigo. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que está sempre expressando muito afeto através da comida. Acho que isso é uma herança de família, né? Em casa a gente tem essa coisa muito de se unir pela comida, de cozinhar a comida que o outro gosta para agradar, quando não consegue dizer alguma coisa, enfim, ou comprar uma comida ou sair para comer. Sempre tem alguma coisa ali que a gente quer expressar, que a gente expressa através da comida. E eu como cozinheira também, né? Há quase 20 anos, não poderia deixar de me expressar dessa forma também, né? Não só profissionalmente. E com os meus amores sempre foi assim também. Eu sempre gostei muito de fazer o prato favorito da pessoa, ou fazer uma novidade, algo que ela sempre quis provar. E alguns relacionamentos meus tiveram esses momentos assim frustrados, momentos que eu planejei que acontecessem, refeições que eu planejei, receitas que eu pensei, mas que não tiveram tempo de ser executadas. Então hoje a gente começa aqui coisas que você teria comido se não tivesse me deixado. E vai ficar com água na boca. No vídeo de hoje, eu vou começar contando a história do careca barbudo. A gente pode chamar assim, para preservar a identidade das pessoas. O careca barbudo foi uma pessoa que eu conheci num desses aplicativos de internet. E a gente ficou um tempão conversando, vários desencontros, era daquele aplicativo que mostrava a localização da gente, todo dia mostrava que a gente tinha cruzado um caminho do outro, mas não se viu. E ele sempre andava muito ocupado, ele estava com um projeto novo de trabalho e nunca meio que conseguia marcar comigo. E quando a gente estava engrenando, o papo estava rolando mais, né, um planejamento assim, de coisas que a gente ia fazer, eu fiquei muito doente, muito doente, que eu tive que meio que ficar internada em casa por cerca de um mês. E daí eu fui pro interior, fui pra casa dos meus pais, para eles ficarem lá cuidando de mim e tal, e eu não passar muitos estresses e ficar, né, não desse bico. Aí tava lá com eles, fiquei algumas semanas lá e Nossa, eu falei o nome. Fiquei algumas semanas, né, lá com os meus pais e o careca, ele foi uma boa companhia na distância. A gente ria muito, ele tinha um senso de humor bem peculiar, assim, a gente também gostava das mesmas músicas. A gente chegou a gravar, assim, umas coisas meio uns karaokês à distância, sabe? Isso foi muito legal, assim, a gente tinha essa troca boa. E eu fazia vários planos, né? Conforme a gente ia criando essa sintonia, a gente foi criando planos de lugares que a gente ia, coisas que a gente ia fazer juntos, que a gente gostava muito de pedalar, a gente gostava muito de nadar. Éramos, assim, assíduos frequentadores do Sesc. Então tava tudo ali pra ser uma boa companhia, pra gente fazer muita coisa junto. E aí eu tive alta dessa minha questão de saúde, voltei pra casa, né, pra São Paulo. E passei, ainda falei com ele que eu ia passar com um médico, ia ver se eu estava bem, se eu já podia encontrar pessoas, se é que vocês me entendem. E aí o médico me deu alta, falou que estava tudo bem, que eu podia ter vida normal. Normal, diga-se assim, tipo, normal. E aí falei pra... Não posso falar o nome. Ai, editor! E aí contei pro nosso querido careca que eu tava bem, que eu tava de alta, que eu podia fazer de tudo. E que a gente podia combinar esse date. Ele combinou algum date com você? Comigo não.
né? Ele começou a dar uns perdidos, começou a sumir um pouquinho, eu fui largando um pouco de mão. Até que um dia, ele do nada mandou uma mensagem assim pra mim falando: vamos nadar no Sesc agora? Aí eu falei, achei meio ó, né? Porque assim, eu sou uma mulher que você leva pra um date, que você combina um lugar, né? Minha vida não é bagunça. E aí eu achei esquisito, mas também eu tava com algum compromisso e não ia topar de qualquer maneira. Aí eu fui pra esse meu compromisso e tudo mais, e na volta eu resolvi almoçar no Sesc porque era o caminho da minha casa. Aí no que eu parei pra almoçar no Sesc, eu encontrei ele também ali na fila do almoço. Ele estava saindo da piscina naquele horário. E aí foi uma coisa, ai, você, e a gente, sou eu, e a gente resolveu almoçar junto. E o papo foi ótimo, ótimo, a gente conversou sobre 1000 coisas. E nesse conversa vai, conversa vem, a gente até combinou de realmente sair para fazer alguma coisa, talvez no final de semana. E eu acompanhei ele, né, na saída, eu acompanhei ele de bicicleta até a casa dele, para dar um pedalzinho, esticar um pouco. Fui até a casa dele. No que eu cheguei lá, esperando, né, alguma coisa, né, o que vai acontecer desse encontro incidental. E aí ele, nada, tchau, tchau. Eu até dei um selinho assim para ver se, né, dava um gostinho de quero mais ou coisa do tipo, mas ficou nisso, fui embora para casa. E ele nunca mais falou nada sobre a gente sair. Ele foi sumindo. Às vezes ele mandava alguma bobagem, um meme, uma dica de um show, mas nunca nada era um convite. E nisso o careca foi se esvaindo, né? O famoso ghosting que a gente toma por aí. Só que mal sabe ele que quando eu voltei, mal sabe nada, né? Ele sabia que eu tinha um pretexto para encontrá-lo quando eu voltasse dos meus pais. Né? Eu falei para ele que eu tinha feito uma farofa muito gostosa, né? E quem me conhece sabe que eu sou meio especialista em farofa. E eu gosto muito de presentear as pessoas com minha farofa, eu sempre levo ela nos almoços, nos encontros, nos churrascos. Tanto que a única coisa que meus pais pediram, né, enquanto eu estava lá convalescendo na casa deles, era para fazer uma farofa para deixar para eles. E eu peguei um pouquinho dessa farofa, separei num potinho, para levar para o nosso careca, porque eu falei para ele que estava fazendo e que ele disse que adorava farofa. Então eu trouxe essa marmitinha para ele. Só que como a gente nunca teve um encontro, né, ele nunca marcou nada comigo, eu vou ensinar para vocês a farofa que eu fiz pro careca. E é que ele nunca comeu. Acho que é isso. Então aqui o segredo é cortar a cebola bem fininha. Se você tiver uma mandolina, é melhor, você vai fazendo as fatias, né, bem uniformes, mas se não, pega uma faca bem afiadinha e só no exercício de paciência, e assim, precisa dessa paciência porque esse é o truque dessa farofa, é cortar a cebola bem fininha, tá? E por igual, para ela cozinhar de uma maneira uniforme. Aí numa panela em fogo baixo, a gente vai derreter essa manteiga, ou esse, né, ou colocar esse azeite, juntar a cebola e com toda a paciência do mundo, mexendo de vez em quando, a gente vai fritando, fritando, fritando. Vai parecer que vai dar errado, vai ficar uma coisa meio... Mas, meu Deus, essa cebola vai derreter. Mas vai chegar uma hora que toda a água da cebola vai evaporar, toda a água da manteiga vai evaporar e essa cebola começa a fritar lentamente. E ela vai ficando dourada, dourada, fiozinhos assim, parecem cabelinhos. E ela vai ficar muito crocante. Ela vai chegar num ponto em que ela vai quase queimar. Você vai ver aqui. E esse é o ponto ideal da cebola. E aí, nesse momento, é que você coloca o dente de alho amassado e a farinha que você desejar. E vai misturar. Vai ficar ali misturando até torrar um pouquinho dessa farinha, uns 3, 4 minutos. Desliga o fogo, acerta o sal e coloca o cheiro verde e mistura. E tá pronta a sua farofa para você servir com o prato que você quiser. E aqui a gente tem prontinha a minha farofa. O meu segredo é essa cebola tostada na manteiga. Aí me conta qual que é o segredo da sua farofa? Eu sei que tem muitas receitas diferentes nesse Brasilzão. E essa careca
é a farofa que você teria comido se não tivesse me deixado. E corta! Farofa, farofa.